Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não se pôde abalar. E não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confirma aquilo que nós já oramos com o nosso diácono Natan, pedindo a bênção do Senhor, mas é tão sério, Pai, expor a Tua palavra, é tanta responsabilidade que não podemos cansar de pedir ao Senhor que nos abençoe. Venha ao nosso socorro, em nome de Jesus. Amém. O perigo da desobediência. Imagine alguém que lhe fale, lhe declare amor acima de todas as outras pessoas. De repente, um amigo, de repente, um familiar, aproxima-se de você e diz: olha, tenho um amor por você que é maior do que o que tenho, o amor que tenho, por todos os outros, pelos demais. E essa pessoa começa a conviver com você e começa a dizer para você: você não tem noção do prazer que eu tenho em estar na tua presença, de caminhar contigo. E de repente você convida essa pessoa para estar num ajuntamento, e ela não aparece, e você descobre que, embora ela tenha falado que viria, de repente alguém que não é do mesmo estilo de vida seu, é contrário à sua vida, à sua vontade, ao seu estilo de vida, convidou-a para um outro lugar, e ela simplesmente virou-se para lá, foi para lá e deixou o compromisso que havia marcado com você para atender alguém que justamente age, pensa diferentemente, na contramão daquilo que você pensa. Certamente, a declaração de amor deste possível amigo seria, então, uma declaração que não estava sendo autenticada pela sua ação, pela sua atitude, pela sua decisão. Sendo assim, essa declaração ela não é verdadeira, ela é mentirosa. O Senhor Jesus detectou, lá no seu tempo, justamente este fenômeno, declarações desconectadas das atitudes. E por isso, então, ele começa o texto, na verdade, ele está fechando o sermão, né? Que isso aqui é o resumo do Sermão da Montanha. Assim como em Mateus, ele começa com as bem-aventuranças e termina com esse chamado à obediência, também aqui em Lucas ele faz da mesma forma, que está registrado no capítulo 6, ele trabalha justamente esta questão a partir do versículo 20, começando com as bem-aventuranças, e encerra este resumo desse sermão tratando da questão desta obediência ou da declaração sem obediência, a necessidade de obedecer. Então ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele está aqui apontando para uma coisa muito séria. E podemos trabalhar isso de forma mais abrangente, olhando para a impossibilidade de mentirmos a Deus. Porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele sabe o que nós vamos pensar amanhã, depois de amanhã, se nos for concedido vida. Ele conhece a motivação do nosso coração.
Ele sabe do que nós estamos falando, se é verdade ou não. E para piorar, não só a motivação estava errada, mas também as ações não estavam compatíveis com a declaração do senhorio de Jesus. Ele chama a atenção porque é algo realmente importante, é algo realmente muito sério e com uma aplicação, talvez que você não tenha noção do que é dizer que Jesus é o seu Senhor e você praticar coisas que não estão de acordo com os seus mandamentos. E quando eu estou dizendo de praticar coisas que não estão de acordo com os mandamentos de Jesus, ou seja, desobedecê-lo, eu não estou dizendo de momentos de queda. Eu não estou dizendo em momentos que você peca contra o Senhor e o Espírito Santo então lhe corrige, você se sente entristecido, se arrepende do pecado com obra do Espírito, confessa-o e busca não mais pecar. Eu estou dizendo da confissão de que Jesus é o meu Senhor, mas o meu deleite está na desobediência, que é totalmente contrária à minha confissão. Nós conhecemos bem de cor, quando o próprio Jesus, e João registrou isso no capítulo 14, no versículo 15, ele faz a afirmação: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essas pessoas que estavam aqui na presença de Jesus e com essa confissão, na verdade não estavam com um conhecimento equivocado, pois a palavra usada para Senhor aqui é a palavra Kyrios, que é a mesma palavra que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, usa para traduzir a palavra Yahvé, que é o nome que Deus dá como o Senhor da aliança. E dentro desse aspecto, significa que muitas pessoas olhavam para Jesus e diziam: tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, reconhecendo realmente quem Jesus era. No entanto, na prática, viviam de forma diferente, de forma equivocada, de forma contrária. E dentro deste aspecto tão negativo de comportamento, em que a boca falava uma coisa, mas a ação era outra, Jesus conta uma parábola, e para mim esta parábola, ela é profundamente séria, desafiadora para a nossa vida. Nós conhecemos desde criança esta parábola. A parábola é de dois homens que vão construir duas casas. E ele diz então que aquele que ouve a palavra e pratica, ou seja, que chama o Senhor de Senhor e age como tal, em obediência à palavra, é semelhante a um homem que edificou uma casa. E é interessante aqui, porque há uma divergência, ou melhor, uma diferença, uma profundidade, porque ele vai dizer assim: cavou, está no versículo 48, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ou seja, ele foi cavando até chegar na rocha. Ele tirou tudo aquilo que não era rocha, para que o fundamento da casa fosse lançado na rocha. Uma vez lançado o alicerce, ele a constrói sobre esta rocha, e esta casa, ela é resistente
quando vem a enchente, quando o rio arroja-se contra aquela casa, e diz o texto no final do versículo 48, não a pôde abalar, ela está bem firmada. Isto é, aquele que constrói uma casa dentro ou com o fundamento na rocha, simbolizando aquele que diz Senhor, Senhor, e obedece, ouve e pratica. Tiago chamou a atenção também quando ele disse que devemos ser não apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes. Então essa ligação entre receber para fazer é porque este evangelho, quando Jesus entra no coração, ele nos torna, ele nos faz, e ele nos fazendo automaticamente, o resultado da nossa vida é obediência aos seus mandamentos. Hoje estudamos lá, como parte introdutória com os casais, 1 de Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois ele falar que nós somos transformados nisso, veja bem, a partir de Jesus Cristo, você tem acesso livre ao Pai em Jesus. Você pode interceder a Deus Pai pelos outros em nome de Jesus, sacerdócio real, nação santa, um povo colocado no mundo, mas que não é do mundo, que não se rege pelos princípios do mundo. Então aqui, que realmente ouve e pratica. Por quê? Porque é propriedade exclusiva, não é propriedade compartilhada. É propriedade exclusiva de Deus. Sendo assim, você agora nesse estado de vida, tudo aquilo que você pensa, que você fala e que você faz, tem como objetivo proclamar, anunciar, tornar conhecido as virtudes, os feitos benditos de Deus, o Pai. Então você é para fazer. Então você recebe e você chama Jesus de Senhor e você obedece. Você é comparado a alguém que está apto como uma casa construída na rocha, cujas tribulações, adversidades, cujas tempestades da vida não poderão abalar esta casa. Mas ele continua no versículo 49 com a nossa famosa conjunção adversativa. Porque enquanto ele diz que quem obedece não é destruído, ele começa o versículo 49 dizendo, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos sobre a questão da obediência. Ele está dizendo que quem obedece ao Senhor, por ter sido feito seu filho, este que obedece, ele permanece. Mas aquele que não pratica, aquele que desobedece ao Senhor, ele está equivocado com respeito à sua declaração de senhorio, porque se eu faço coisas desobedecendo ao Senhor, eu estou dizendo com as minhas ações que Jesus não é o meu Senhor. E ele diz que quem faz isso, quem desobedece, ele cairá diante da tempestade, e o próprio Jesus chegou a dizer, será grande
a sua ruína. Agora, qual a aplicação disso para a nossa vida aqui, hoje, aqui, agora? Então vamos para algumas lições específicas. Primeira coisa, precisamos entender estes construtores como você e eu. Cada um de nós, aqui no templo, você que me ouve agora, cada um que já nasceu, cada um que ainda nascerá, até o último dia, nós somos construtores da nossa própria vida, no sentido de estar estabelecendo o desenvolvimento da nossa vida. É como se a nossa vida fosse essa casa. Vamos lembrar que é uma parábola. Então, usa-se uma coisa menor para falar e ensinar de uma coisa maior. Então, a nossa vida é justamente estas casas. Todos nós estamos numa construção. E não adianta, eu não posso construir a sua casa. E você não pode construir a minha casa. Nós podemos ajudar um ao outro, mas nós não podemos construir. Cada um constrói a sua casa. Agora, vejam bem, a diferença está não na aparência, porque uma casa construída sobre a rocha e uma sobre a terra, olhando a parte externa, você verá que são iguais. No entanto, o que vai diferenciar estas construções é justamente o fundamento de cada uma. E a grande questão aqui é, a minha vida, a sua vida, ela está sendo construída na rocha que é Jesus. Enquanto a casa é a nossa vida, a rocha, o alicerce, é o próprio Senhor Jesus. Há aqui algo muito interessante que eu quero aplicar também. A questão de você construir em Jesus a sua vida é algo que vem de Deus para a sua vida, mas exige de nós o exercício de tirar, de não lançar na nossa fundamentação da nossa casa, da nossa vida, tudo aquilo que é nosso. Vamos lembrar que Lucas fez questão de dizer o seguinte: é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala. O que isso quer dizer? Aplicando a nossa vida. Quer dizer que para ele chegar na rocha, ele teve que tirar terra, muita terra. E às vezes nós não queremos lançar mão dos nossos prazeres, da nossa carnalidade. E nós queremos construir a nossa vida espiritual em cima daquilo que nós achamos que deve ser. E como nós achamos que deve ser. Nós não queremos abrir mão disso, não queremos abrir mão daquilo, e muitas pessoas estão equivocadas com respeito à vida cristã e à salvação pela graça. É comum ouvir isso no meio da sociedade, uma doutrina bíblica que nós afirmamos e confessamos, a perseverança dos santos, em que as pessoas dizem o seguinte: se o cristão verdadeiro não perde a salvação, então ele pode viver no pecado. E é esta ideia equivocada que eu quero aplicar como sendo não chegar ao fundo, mas deixar muita terra para construir a minha vida sobre terras que são as minhas vontades, as minhas perspectivas carnais. Enquanto deveria, sim, tirar tudo o que é meu, tudo o que é carnal, toda a minha vontade, e
começar do zero pela palavra de Deus, na ordenança, ou nas ordenanças, ou nos mandamentos de Jesus. E sobre isto, nós temos o apóstolo Paulo chamando-nos a atenção para duas coisas importantes que devem governar a nossa vontade. Primeiro, ele diz no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, um mandamento negativo: e não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta ideologia, com esses princípios do mundo. Quais são? Todas aquelas carnalidades, como sexo livre, como mentira, como maledicência. Eu estou apenas citando algum para dar o exemplo, mas tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e que muitas vezes flui do nosso coração como uma força dominadora, uma participação nos princípios deste mundo. E ele diz: não deixe isso amoldar a sua vida. Agora ele tem um mandamento positivo quando ele diz: mas transformai-vos. Veja bem, não entre na forma, não se adeque, não se aformeie ao mundo, mas passe a forma do mundo, ultrapasse a forma do mundo, mas transformai-vos, saiam da forma do mundo, transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem uma vontade carnal que pende para este mundo e que precisa ser cavada, tirada, para que esta vontade sua, que muitas vezes, ou minha, que muitas vezes surge e quer brotar em nós, esta vontade seja tirada, para que a vontade de Deus, a rocha, seja a base da nossa decisão, das nossas ações. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A minha não é. Então, por isso, uma vez que eu estou cavando, eu estou dizendo não para a minha vontade, quando a minha vontade não está de acordo com a vontade do Senhor. Assim sendo, fundamentar a minha vida no Senhor significa anular qualquer ação minha que não esteja de acordo com as Escrituras Sagradas e fundamentar toda a minha vida na palavra de Deus. O Senhor Jesus, chamando a atenção dos fariseus e apontando os erros dos saduceus, porque os saduceus já falavam que não havia ressurreição, em Mateus 22, 29, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O profeta Oséias também diz: este povo está errando porque lhe falta conhecimento. Jesus é o conhecimento, Jesus é a base, Jesus é a solução. E a solução não é eu olhar para Jesus e dizer: Senhor, Senhor, eu sei que Tu és o Filho de Deus, eu sei que Tu és o Senhor, eu sei que Tu és o Salvador, mas eu vou continuar praticando a minha vida do jeito que eu quero. Isto é hipocrisia. E aí entra uma coisa muito triste. É que isto que está sendo tratado aqui não está relacionado a quedas e retornos. Mas quando ele diz: e foi grande a ruína, ele está dizendo
da tempestade do juízo final, em que essas pessoas não suportarão o juízo final e serão condenados à perdição eterna. Vamos lembrar que ele está falando para crente. Ele está falando para alguém que chama Jesus de Senhor. É por isso que o Senhor Jesus chamou a atenção em Mateus capítulo 7, versículo 22, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles entrarão no reino do Pai. E muitos chegarão e dirão assim: Senhor, em teu nome nós fizemos cair fogo do céu. Em teu nome nós curamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expelimos demônios, nós proclamamos, nós pregamos. E a resposta de Jesus será: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É esta ruína. Sendo assim, a obediência contente aos mandamentos do Senhor confirmam a minha confissão. E eu não consigo trazer para você uma obrigatoriedade. É claro, há momentos que a sua natureza vai aflorar e você vai ficar triste porque ela não vai poder permanecer, mas há necessidade de você se alegrar no Senhor. Olha, eu tenho citado aqui, eu amo essa afirmação de João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 3, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que ele está dizendo aqui? Que aquele que verdadeiramente confessa o senhorio de Cristo, aquele que verdadeiramente obedece aos mandamentos do Senhor, obedece não por uma pressão da condenação, embora a condenação será uma coisa horrível, mas ele obedece porque foi-lhe tirado as escamas dos olhos, porque ele agora olha para Jesus e vê a beleza da glória de Deus. É porque ele olha para Jesus e diz que Jesus é suficiente para a vida dele, e toda a glória de Deus está revelada ao homem, que pode ser revelada ao homem, está revelada na face de Jesus. Ele se encanta com esse plano maravilhoso, e ele sabe e se encanta com os mandamentos de Jesus. Não tem nada mais libertador do que você tomar a decisão de você viver amando sem exigir nada em troca. Como isso é libertador? Pode até machucar um pouquinho quando alguém lhe fere, mas você decide amá-lo, independentemente daquilo que ele fale ou faça. Isso é libertador. E é este o mandamento de Jesus para a nossa vida, e nós nos encantamos com este mandamento, e nós nos deliciamos, nos deleitamos neste mandamento, porque este mandamento não é pesado. Por que ele não é pesado? Porque nós fomos habilitados a amar, porque Ele nos amou primeiro. Eu olho para a cruz, olho para a santidade de Deus, daquilo que Ele revelou na palavra, olho para a minha vida e não tem outra coisa a não ser me alegrar neste maravilhoso ato. Não podemos ter prazer nas coisas carnais, não podemos nos alegrar nas coisas carnais, não podemos nos deleitar nas coisas carnais. Nós já saímos de lá, nós já fomos tirados de lá, já foi nos dado um novo coração, já foi nos dado uma nova natureza, já foi colocado em nós o Espírito Santo, que não só nos convence, mas também nos direciona no caminho correto. Por isso nós olhamos a Deus, amamos a Jesus, amamos ao Espírito Santo, amamos o nosso próximo, independentemente de quem seja. Porque os mandamentos de Deus passam a ser deleitosos na nossa vida, leves. E sabe por que ele é leve? Ele é leve porque o que está registrado aqui em Mateus capítulo 11 nos retrata bem. Versículos 28 a 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Ah, meus amados irmãos, aqui ele está comparando com a lei. O fardo pesado da lei. Se você não fizer isso, não fizer o que tem que fazer, ele diz: venha a mim. Agora, eu em Jesus, eu amarei estar com Jesus. Eu buscarei estar com Jesus. E o dia que eu negar a Jesus por alguma razão, e ele olhar para mim, a reação será idêntica do apóstolo Pedro: chorarei amargamente, porque não dá para viver fora de Jesus. Jesus fez uma pergunta dura para os seus apóstolos. No final do capítulo 6 de João, quando todas as pessoas estão saindo porque não aguentavam as doutrinas, só queriam as bênçãos, só queriam as curas, só queriam os pães multiplicados, e Jesus diz: e vós também quereis ir? E o apóstolo Pedro diz: para onde? Tem algum outro lugar? Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Convido-lhe agora a refletir sobre a sua vida. Pense um pouquinho sobre você. Você declara para o mundo que você é cristão. Você declara para o mundo que Jesus é o seu Senhor. Agora, será que você tem obedecido? Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, é comparado a alguém que ninguém pode derrubar. Salvação garantida. Mas aquele que não está obedecendo, aparentemente ele pode até ser crente, mas quando chegar no momento da prova, a sua vida desabará. Eu quero que você pense, não pense no irmão. É fácil de pensar nos outros, né? Mas não pense no irmão, pense em você mesmo agora. As suas ações diárias, os seus deleites, aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer, é compatível com os mandamentos de Jesus? E eu não estou aqui para dizer para você assim: está vendo? Eu estou dizendo para você assim, que ainda há tempo de renovar. Ainda há tempo. É tempo de parar, é tempo de confessar ao Senhor o seu pecado, é tempo de retornar para Jesus. Sua obediência a Jesus, ou a busca dela, evidencia que você está fundamentado em Jesus, na rocha eterna. Quando acontecem as tribulações, é muito comum a gente dizer, né? Eu parei de ir por causa do fulano de tal. Eu parei de fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Sempre a gente está acusando alguém para justificar o nosso afastamento. Mas eu queria dizer para você que muitas vezes Deus permite até mesmo a falha de alguém para provar se você está nele ou não. Você está suportando as adversidades, as tempestades, o rio caudaloso vindo sobre a sua vida? Lança de todo o seu coração a sua vida em Jesus. Eu creio que muitas pessoas hoje, cristãs, estão vivendo uma vida pesada, porque não decidiram soltar o remo e lançar-se realmente de cabeça, sua totalidade em Jesus. Talvez a gente
quer Jesus, está com Jesus, mas também não quer abrir mão daquele. Enquanto você segurar um punhado de terra entre você e a rocha, você não estará seguro. Então lhe convido hoje a olhar para a sua vida, a confessar o seu pecado e lançar-se plenamente no Senhor Jesus. Eu estou falando isso para mim também. Embora seja pregador, eu sou o primeiro a ser acertado pelo próprio sermão que prego. Eu quero orar por você e por mim. Coloquemos-nos em pé.